E aí galera, Shalom, tudo bem? A partir de hoje eu quero começar algo que eu venho sonhando há muito tempo. Eu sou apaixonado por estudar a palavra, por ensinar a palavra. Não tem uma vez que eu esteja estudando, lendo a Bíblia, que eu não comece a pensar em alguma ministração, em alguma pregação que pode surgir a partir daquilo. E eu, toda vez que faço isso, toda vez que estudo, fico naquela expectativa, eu preciso compartilhar isso com alguém, preciso dar isso que eu tenho recebido. E eu fiquei pensando de que maneira eu poderia fazer isso. Não é de hoje que eu penso a respeito disso. E todas as vezes que eu penso, minha única resposta é: as redes sociais estão aí. Nós temos amigos em Belém do Pará, nós temos amigos em Caraguatatuba, interior de São Paulo, em Fortaleza, no Ceará. Nós temos amigos aqui em São José dos Campos, que é onde nós estamos residindo. Temos amigos no exterior. E eu fiquei pensando, qual é o meio mais fácil de eu sair compartilhando com todo mundo aquilo que Deus tem falado comigo? E eu entendi que a rede social seria o melhor caminho. Eu tenho a prática de toda vez que eu leio a Bíblia, eu pego esse meu caderninho aqui precioso, ninguém dá muita coisa, tem até etiqueta de preço aqui ainda, R$ 2,90 ali. E aí eu começo a fazer as minhas anotações. Nessas anotações que eu vou fazendo dia após dia, acaba acontecendo que ministrações surgem disso. Às vezes a gente não dá tanto valor no nosso caminhar diário com o Senhor, principalmente para nós que estamos envolvidos em liderança de igreja. Às vezes a gente pensa muito em uma série de mensagens, tipo essa que a gente está pregando esses dias agora, Vida Contagiante aqui na Dinamos em São José. E às vezes a gente fica preocupado pensando tanto no simplesmente dar, que a gente esquece de beber diariamente da fonte. E mal sabe que fazer isso vai nos ajudar muito mais a entregar essas pérolas tão preciosas que Deus coloca nas nossas vidas. Então, com muita alegria, eu quero começar com você hoje falando a respeito de um assunto. Falei já de liderança, falei de envolvimento, e Deus falou muito comigo na leitura do livro de Juízes esses últimos dias. Mas uma coisa assim que ficou fortemente assim, realmente arraigado no meu coração, foi um ensinamento que Deus me trouxe através da vida de Jotão, filho de Gideão. Deixa eu contar para você a história, só para poder entrar no enredo e poder dizer para você qual é a nossa mensagem de hoje. Bem, Gideão liderou o povo de Deus naquela batalha, você lembra, ele pediu os sinais, ele se achava pequeno, inferior, enfim. E no final de tudo, como um vitorioso, as pessoas até o queriam levantar de certa forma como um rei sobre Israel. Mas Gideão não aceitou essa proposta e acabou morrendo, enfim. E depois, certamente, Deus iria levantar um outro juiz, como era de praxe que estava acontecendo. Porém, todavia, entretanto, Abimeleque, filho de Gideão, resolveu ter uma ideia brilhante. Ele queria simplesmente se tornar o rei à força e deu um jeito ainda de matar os seus irmãos. Mas Jotão, um dos filhos de Gideão, irmão de Abimeleque, conseguiu se salvar dessa treta aí que ele acabou causando. E no meio de tudo isso ele resolveu fazer uma alegoria, quem sabe até uma parábola, para falar a respeito de liderança. E hoje o título da nossa mensagem é As Árvores da Liderança. Eu vou falar sobre 4 tipos de árvores, onde uma delas você e eu não podemos ser de forma nenhuma, e as outras 3 nós devemos buscar isso, tanto na hora de nós decidirmos a quem nós vamos nos submeter, a que liderança nós vamos estar nos reportando, e também tanto para as nossas vidas, o que a gente vai buscar entregar para aqueles que andam com a gente. Então vem comigo que hoje nós vamos falar sobre as árvores da liderança. Então vamos lá, né? Então a gente vai ler Juízes capítulo 9 a partir do verso 7, para a gente entender um pouquinho o que é essa tal dessa árvore, dessas árvores, o que são essas árvores da liderança. Vamos lá, vou ler na Nova Almeida, tá? Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim e em alta voz gritou dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer e Deus escutará vocês. Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei. Guarde isso, as árvores foram ungir para si um rei, que lógico ia ser uma árvore também, né?
Disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu: deixaria o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? E essa é a primeira. Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém, a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então, já temos a oliveira e a figueira. Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém, a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro. Já fomos o quê? Oliveira, figueira, videira e agora espinheiro. Venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente falou sobre a oliveira. E a oliveira fez um questionamento, né? Ela questionou: deixaria eu o meu óleo? Esse óleo na NVI ele é traduzido como azeite. E esse azeite a gente sabe, toda vez que a gente fala de azeite, de óleo, a gente lembra da pessoa do Espírito Santo atuando em nós. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que uma liderança, um perfil de liderança, que é o primeiro logo a ser apresentado por Jotão, aponta para isso. Uma liderança que tem unção, uma liderança que tem realmente um chamado de Deus e que decide viver uma vida cheia do Espírito. Tá? E talvez você comece a se perguntar: mas vida cheia do Espírito, o que seria isso? Deve ser o cara que é o cara do manto, do mistério, né? O cara do poder, enfim. Mas não é isso. Na verdade, uma vida cheia do Espírito não fala sobre manifestações necessariamente de dons do Espírito, mas fala muito mais sobre os frutos do Espírito. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5 quais são esses frutos. A gente não pode esquecer disso. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se quando você olha para a vida de uma liderança, você consegue enxergar esses pontos, essa é uma oliveira que Deus está levantando para liderar o seu povo. Eu não quero me alongar, então vamos para o segundo ponto. Segundo ponto foi quem? Figueira. E a resposta da figueira quanto a essa situação seria: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Na NVI, no verso 11, a figueira respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto? Toda vez que a gente pensa em fruto, principalmente para esse contexto, dá para você enxergar claramente o alimento. E alimento é a palavra. Então, em primeiro lugar, nós falamos sobre uma liderança cheia de unção, cheia do Espírito Santo, uma liderança que expressa isso através da sua vida. Em segundo lugar, uma liderança que tem compromisso com a palavra. Esses dias agora Deus trouxe a mim o desejo de memorizar um versículo através de um devocional que a gente pratica aqui com as crianças. João capítulo 7, verso 16, que fala o que Jesus disse na verdade, né? O meu ensino não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Então Jesus ele estava falando o quê? Que aquilo que ele estava pregando não era dele. Agora você há de convir comigo, existe muita gente pregando de coisas que vêm de si mesmo, onde a palavra de Deus é colocada de lado, é deixada para trás, ou de alguma maneira textos são tirados dos seus contextos para criar um pretexto, para inventar qualquer coisa, enfim. Então Jesus ele nos ensinou isso e esse deve ser o nosso padrão. Nós temos que ter um compromisso com a palavra de Deus, né? E além disso também, quando a gente pensa em alimento, que a gente pensa em palavra, você também deve observar isso na vida da liderança. Pensar bem, essa é uma liderança que prega a palavra, que vive a palavra e também é uma liderança que tem palavra. Porque quando você olha para tudo isso, você consegue realmente observar um lugar de segurança, porque você não vai andar duvidoso. Não que aquela pessoa seja Deus, nem eu e nem você assim somos,
mas são pessoas que têm compromisso, um compromisso com a palavra de Deus, que realmente é o norte para nós, é aquilo que nos torna conhecedores de quem Deus é e daquilo que Ele deseja fazer em nós e através de nós. Então, vamos lá, oliveira, figueira e agora a videira. A resposta da videira quanto a isso foi: deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens para dominar sobre as árvores? Deixaria eu o meu vinho que agrada, né? Quando a gente pensa em vinho, a gente pensa em alegria, a gente pensa em um estado de festa. Agora pense comigo, qual é a liderança que consegue realmente sobreviver se ela viver naquele sentimento de tristeza, como dizem na minha terra, viver borocochô para baixo, como diz o pastor Serginho, amigo nosso, fica tite, né? Que vive a vida triste, que não consegue romper, que não consegue ir para cima. Não tem como. Uma vida sem alegria, uma liderança sem alegria, ela não vai para frente. Então, nós estamos falando aqui sobre a oliveira, que tem unção, sobre a figueira, que tem palavra, e estamos falando agora sobre a videira, que ela tem alegria. Então, você olhando para isso, lógico, se você achar ou viver ou ser essa liderança que expressa esses três perfis, você está muito bem. Porém, existe um último perfil, que é, infelizmente, um dos perfis que nós muito temos encontrado nas igrejas. Até mesmo porque a semelhança do espinheiro nessa passagem, esse perfil de liderança parece que é aquele que está sempre disponível para liderar. Quando precisa de alguma coisa, não, eu quero estar lá. E isso fala muito a respeito até de Abimeleque e de muitas pessoas que buscam se tornar líderes, não porque entendem ter unção, não porque têm compromisso com a palavra e nem porque têm a alegria do Senhor, que é a nossa força, mas porque querem posição, querem status. Gente, essa passagem me trouxe à memória tantas e tantas situações, tantos e tantos episódios que eu preciso lhe pedir, me dê um pouquinho mais da sua atenção para meditar nesse último ponto, porque se você perceber que está vivendo isso, por favor, tome uma decisão em Deus de romper com essa situação, porque Deus ele tem o melhor para você. A sua liderança não pode viver isso aqui que eu vou ler para você agora. Vamos lá. Espinheiro, né? O espinheiro ele teve uma reação. Ele falou que reinaria, mas houve um questionamento, né? Uma resposta. Se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre o líder espinheiro. O líder espinheiro é aquele que exige que você esteja sempre debaixo dele. Gente, em nenhuma das lideranças, não sei se proposital ou se fui eu que vi isso, que foram expressas através das outras árvores aqui, você não viu nenhuma delas exigindo que alguém simplesmente comesse só do seu fruto, que alguém simplesmente estivesse debaixo dela, que não saísse dali. Mas a primeira coisa que o espinheiro veio requerer foi isso: que todos estejam debaixo de mim, debaixo da minha sombra. Você já se sentiu preso? Ou você já prendeu alguém por uma liderança exercida? Você não pode isso, você não vai para aquilo, não, você não tem liberdade para isso, chega até a ser amaldiçoado, ou já amaldiçoou alguém com a sua liderança. Queridos, isso é a revelação de um perfil de líder espinheiro. Agora, sabe o que é pior? Não é simplesmente o fato de estar retido ali, mas é o fato de que quem está debaixo do espinheiro vai encostar nele. E sabe o que vai acontecer? Vou lhe contar uma revelação. O líder espinheiro é aquele que fere, é aquele que marca a vida das pessoas de uma maneira negativa. Infelizmente isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. É provável que alguns que estejam assistindo esse vídeo aqui agora estejam pensando a respeito daquele líder, daquela líder que acabou fazendo isso. Mas eu não quero trazer à memória a você aquilo que não lhe traz esperança. Eu quero lhe dar uma oportunidade de entender que existe um perfil de liderança bíblico e bom, né? A oliveira, a figueira, a videira, é isso que você deve procurar. Enfim, além disso, você percebe também que houve uma outra situação que foi falada aqui que acabou me marcando mais ainda. A continuação dessa passagem. Mas, se não que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano.
Sabe o que está falando com isso? Primeiro, se acheguem todos abaixo de mim. Ninguém sai daqui, está todo mundo preso e está sendo ferido porque está encostando no espinheiro. Mas se acontecer de colocarem essa liderança sobre pessoas e essas pessoas saírem de debaixo da liderança delas, sabe o que eu aprendi com essa passagem? Que o líder espinheiro, quando traz para perto, fere, mas quando as pessoas saem, ele queima. Recebeu aí? Existem muitas pessoas hoje que estão sendo levantadas como liderança, que são espinheiros dentro da igreja. E lógico, uma pessoa inteligente obviamente não vai continuar se submetendo a esse tipo de liderança, vai correr fora, vai fugir. A questão toda é que o líder espinheiro fere quem está perto e queima quem está longe. Esse queimar, a gente pode usar para os termos dos dias de hoje. É uma pessoa que de alguma maneira sempre vai falar mal. Não, eu fiz de tudo, sabe? Essa pessoa que não tem compromisso com Deus, ela que não quer saber da vontade de Deus, a mão do Senhor vai pesar sobre ela, eu tenho certeza disso. Queridos, que incoerência é essa num perfil de liderança como esse, que aprisiona, que fere? É óbvio, as pessoas vão sair correndo, elas vão tentar fugir de alguma maneira desse perfil. Só que o líder espinheiro faz isso, fere quem está perto e queima quem está longe. É isso que eu queria compartilhar com você nesse dia. Eu espero que você busque no Senhor se tornar esse líder que é oliveira, que tem unção, que é figueira, que tem palavra e que é videira, que transmite a alegria em servir a Deus. Se você realmente viver isso ou tiver uma liderança como essa, por favor, continue mergulhando e aprendendo e dando tudo de si para que outras pessoas possam desfrutar desse mesmo mover que você também. Que Deus abençoe sua vida. Espero que essa palavra tenha acrescentado muito sobre você. Qualquer coisa, comenta aí, dá um joinha, que a gente está aqui para servir você. Até a próxima.